fazer o que o Espírito Santo desejar. Amém? Amém, Senhor. Glória a Deus. A paz, irmãos. Amém, a paz. Eu queria aproveitar, o senhor que é o apóstolo, que eu vi lá no... Ele que é o apóstolo. Queria aproveitar, irmãos, e contar um pouco do meu testemunho, pode ser? Eu percebi que não veio a alça. Então, na verdade, eu tenho subido esses últimos dias aqui no monte para ter um momento particular. Na verdade, para descer as escadas da olaria e se humilhar perante Deus vivo, né? Buscar a presença do Senhor. Então, para este motivo. Então, às vezes eu me encosto debaixo de uma árvore e fico cantando, adorando ao Senhor. Esse tem sido um propósito, a qual eu tenho colocado diante do Senhor. Só para os irmãos me conhecer um pouco, eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos. Eu gostei do que eu achei muito interessante que o irmão estava falando. Duas coisas que me chamou a atenção. Uma, de que não tem placa aqui, né? É um rebanho, tem pessoas de várias igrejas, como eu também. Mas há 16 anos, no ano de 98, eu fui alcançado pela graça, pela misericórdia de Deus. Aleluia. Eu era usuário de droga. Nessa época eu já estava no... se puder colocar ali na capa. Obrigado. Já até esquecido. Obrigado. E ali, esse momento da minha vida, eu estava na rua já. Então o Senhor me alcançou ali. Uma viagem que eu fiz a Pernambuco, e eu encontrei a salvação. Volto para São Paulo já no Senhor, batizado no Espírito Santo. Vim, e aí começou uma trajetória, né? A igreja, pode falar o nome da igreja que eu congrego? Ou não pode? Pode. A igreja que eu congrego é a igreja pentecostal da Bíblia, né? Então eu sempre fui um pouquinho meio diferente em termos assim. Quando o pastor ele me escalava para pregar, eu colocava gravata, que ele mandava eu colocar gravata. Eu falava, não, tem que pregar com gravata. Mas eu sempre fui eu tive assim um estilo mais, como que eu posso dizer, mais garoto, mais jovem, né? E eu sinto que isso, sabe o que é você andar na contramão? Hoje mesmo eu estava lendo sobre o joio e o trigo, e eu pensava comigo, eu falei assim, olha, eu sei que eu acreditava e acredito que Deus tinha um chamado na minha vida, e eu pensava, né? Porque os irmãos, o grupo de obreiros que estavam na nossa igreja, todos tinham seu estilo, muito parecido lá, todos usavam gravatas, enfim, paletó, mas eu sempre de camiseta, do meu jeito, dá para entender, irmãos? E eu falei assim, olha, eu creio que ser pastor aqui, o meu chamado aqui talvez não vai dar certo, porque uma igreja pentecostal não sabe como é que é, né? E aí eu saí, fui para outra igreja, passei um período numa outra igreja, uma igreja que tinha mais esse meu estilo, que eu me sentia mais dentro, sabe? Um peixe dentro d'água. Só que não teve jeito, o Senhor me trouxe de volta. E mesmo assim, nesse jeito, o Senhor, eu fui chamado ao ministério. Hoje eu dirijo a nossa igreja aqui do São Marcos, mesmo pela misericórdia de Deus. O Senhor tem me colocado, assumi em janeiro a igreja de São Marcos, uma igreja que está recomeçando. E no meio disso, irmãos, eu sinto também um temor e um tremor, entende? Para você colocar a mão no arado. E por esses dias, um outro dia eu estive aqui, falei com esse irmão, com esse abençoado, ele até me contou a história do acidente, não fez, irmão? Isso. Naqueles dias eu já estava para tomar uma decisão. Eu trabalhei quase 7 anos com negócio próprio, e há pouco tempo eu entreguei para o meu outro sócio sem vender, sem tirar um tostão. Eu dediquei da minha vida quase 7 anos. Foi um pouco frustrante, né, esse momento. E embora o Senhor usou uma pessoa que não estava sabendo do que estava acontecendo, e disse assim,
Olha só, o Senhor ouve a nossa oração, né? Glória a Deus por isso. Na minha oração, nesse momento em que eu saí, eu entreguei, né, a empresa para esse meu sócio. Eu fiquei tão chateado, irmãos, que deu uma dor nas costas e que eu estava meio impossibilitado até de dirigir. E encontrei um outro amigo andando meio... No decorrer daquela semana, encontrei um outro amigo e eu fui cumprimentá-lo. E é lógico, a gente tem uma maneira de lidar com as pessoas, de sorrir, de estar alegre, né? De cumprimentá-las, na verdade, natural, né? Eu sou assim naturalmente. Só que esse meu irmão pegou a minha mão e me abraçou. E quando ele me abraçou, o Espírito Santo começou a usá-lo. Ele falou assim, e Deus revelava o que estava dentro do meu coração. E ele falou assim, você sabe o que você tem que fazer. E ali eu retornei para a minha casa. Naquela noite eu não só pedi perdão ao Senhor, porque eu estava magoado, e aí é uma raiz, né? Mas também perdoei um outro sócio, enfim. No dia seguinte eu levantei sem nenhuma dor, graças a Deus. Então era algo realmente espiritual. Dali em diante, eu passei por 5 meses, esses últimos 5 meses, eu fiz um trabalho para o nosso bispo, que é o dirigente do nosso ministério, né? Fiquei 5 meses trabalhando com ele. E agora, a partir de janeiro, eu assumi o São Marcos. E até estava pensando, falei, meu Deus, como que eu vou estar na frente desse trabalho, sendo que o trabalho lá no escritório estava tomando demais a minha vida. Eu falei assim, estava me sentindo já... E tudo indicava que eu iria ficar lá, no escritório, junto com o nosso presidente lá, que é o bispo Rodildo. E quando foi recentemente, há uma semana, um pouco atrás, ele falou, o seu tempo aqui terminou. E vim embora, e eu falei, e agora? Todos esses anos, nesses últimos 7 anos, eu trabalhei voltado com internet, programas, site, e, enfim, essas coisas. O que eu vou fazer? Então é onde, esse momento da minha vida, eu me encontro aqui, buscando o Senhor, uma direção de Deus, entende? E nessa caminhada de 16 anos, irmãos, hoje pela manhã, antes de subir aqui o monte, eu estava vendo, preciso os irmãos verem que Bíblia no celular, violão, então bem moderno, né? Bem o estilo dessa juventude de hoje, a qual eu faço parte dessa geração e quero através disso também ganhar os meus irmãos, entende? Ganhar aqueles que estão lá fora. E eu queria deixar aqui esse versículo, porque eu até me sinto meio impossibilitado ali, sem a cordinha vai ficar meio difícil, mas eu vou colocar aqui eu vou consertar, hoje eu saindo daqui do monte, me indicar aqui um local, e vou voltar aqui, tudo bem, apóstolo? Amém. E vou tocar para a glória de Deus. E eu queria deixar aqui em Mateus 13, no versículo 25, aqui para os irmãos terem só uma noção. Aqui enquanto eu medito, eu estou assim nas árvores, eu gravo, então eu vou gravando a meditação, depois em casa eu medito melhor, e aí vai virando uma pregação também, e aí vamos. Mateus 13. Sim. É 24. Versículo 24. Jesus lhe contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo?
Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam junto até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Amém? Amém.